Bom, eu vou fazer uma introdução breve para começar a conversar com vocês dois. Os convidados de hoje, eu vou dizer quem são e depois vou justificar por quê. Um é o Bruno Coutinho, que já é um companheiro antigo do Boia, um surfista, um excelente surfista, que além de ser excelente surfista dentro d'água, ainda é um camarada que tem um poder de síntese e um poder de argumentação e principalmente de encontrar soluções, às vezes para as coisas mais difíceis, que o tornou um economista brilhante. Enfim, esse julgamento que começou no mar, nas escolhas de onda, acabou refletindo na escolha da profissão dele e no sucesso como economista. O João Capucho, por outro lado, também surfista, é óbvio, porque senão não estaríamos aqui conversando. Parece preconceito e pode ser. O João Capucho é um dos responsáveis pela estruturação e a organização do surf em Portugal, numa época onde isso era uma coisa completamente anormal, uma coisa que não era sequer levada a sério, exceto pelos surfistas, porque o surf era uma coisa muito pequena e restrita a muito pouca gente. João Capucho, surfista fissurado e possivelmente um dos 10 ou 20 surfistas em Portugal que melhor conhece como funciona ondulações, vento e marés, ele usou todo o conhecimento também, eu não sei agora a base deles foi de economia, administração de empresas, o que é. Eu acho que eu e o Bruno fomos mordidos pela mesma mosca, que é a mosca das universidades de economia, que eu ficava dormindo, eu não gostava muito, mas acabei. Mas eu tenho que fazer uma correção ao Júlio. Na verdade, eu sou formado em administração. Eu trabalho no mercado financeiro, mas eu sou formado em administração, não sou economista. Mas eu adoro economia. A única diferença é a dose de matemática que você leva. Eu chamo que eu fiz distração. Eu estudei administração na PUC, eu falo que eu fiz distração na PUC. Foi muito divertido. Não tenho do que me queixar. Foi barra pesada. Bora. Bom, então, para justificar o encontro dos dois e para concluir o porquê do João Capucho participando hoje, ele já participou outras vezes com comentários. Ele é possivelmente um dos camaradas mais atentos aos rumos que o surf profissional levou nos últimos 30 anos. E como o Eric Logan, CEO da WSL, resolveu fazer um comunicado na semana passada sobre novos rumos da WSL, eu achei por bem convidar o Bruno Coutinho e o João Capucho para debater um pouco. Eu queria começar o debate com a parte que acende, e no sentido de acender mesmo, pegar fogo mais em Portugal do que em qualquer outro lugar, porque hoje o Brasil já superou isso, mas vamos lá, que mais tarde eu vou voltar ao assunto, que é a regionalização da qualificação para o principal circuito. O que deve ser isso? Porque não foi dada nenhuma pista, né? Só foi dito assim, vamos regionalizar a qualificação. Mas não foi dada nenhuma pista. A gente não sabe se a regionalização só se dá para competir no Challenger e como é que o Challenger vai funcionar no acesso ao WCT, ou se vai direto um campeão regional, que não é um campeão brasileiro, é um campeão da América Latina, um campeão europeu, campeão da Austrália com Ásia, campeão da América do Norte. Se ele vai direto para o WCT, se o Júnior também faz isso, enfim, é uma grande surpresa. Mas o João Capucho já pensou isso em 2013 e já teve uma sugestão para isso. Capucho, começa então contando qual era a tua sugestão e o que você acha que eles vão fazer hoje. Você lembra que foi 2013? 2013, eu por acaso fui ver o artigo. Em 2013, a Europa, com os vários WQS na Europa, não estou em erro, correspondia a mais ou menos
um quinto do prize money do circuito inteiro. Mas a representação no universo do WQS mais o WCT não passava de 2 ou 3%. Okay? Em cada 100 surfistas, só 3 é que eram da Europa. Mas o prize money pago era 10 vezes mais. Havia uma desproporção entre o investimento feito nesta região e o número de participantes que esta região entregava. Então, podia haver alguma explicação. A primeira explicação podia ser que o surf competitivo na Europa, ainda naquela altura, 2013, se limitava à França. E a França é uma parte da Europa, não é a Europa inteira. Aliás, a parte da França que é relevante nem é uma costa talvez até inferior à costa portuguesa. Bom, mas então podia haver uma precocidade da Europa para justificar esta discrepância. Mas havia outra justificação. É que a qualificação era feita à escala global. E você precisa de um patrocínio muito grande para conseguir viajar de Portugal e da Espanha para o Tahiti, para a Austrália, para a África do Sul, para o Havaí, para o Brasil, que são tudo viagens de 12 horas de avião, 10 horas de avião, 11 horas de avião, 14, 16 horas. Portanto, o custo de participação de um europeu do Sul para se qualificar para o WCT era muito maior comparado com o custo do surfista brasileiro, que tinha muitas provas locais, mas tem uma competitividade nas deslocações maiores do que as que nós temos em Portugal, que era caro viajar de avião há 7 ou 8 anos, agora as low cost antes disto do Covid foram ajudando, e a população era muito pequena. Portugal tem uma população de 10 milhões de habitantes, mas 55% tem mais de 50 anos. Então somos poucos e era caro ir. E o que é que fazia sentido naquela altura? Se o que valia a pena era fazer com que o circuito tivesse uma representação de participantes à escala global, um pouco parecido com o que a ISA tem, um modelo diferente da ISA, mas que fosse uma competição verdadeiramente global. Para quê? Para depois, por inerência, o valor mídia do produto surf corresponder. Ou seja, se há participantes de Portugal, vai haver 10 milhões de espectadores a ver o Kikas online. Se há um espanhol, vai haver 40 milhões interessados em ver o espanhol. E, portanto, são pessoas com algum poder de compra, que podem pagar o streaming, que podem comprar merchandising. Portanto, naquela altura, e hoje o problema também se põe, era preciso arranjar um modelo que permitisse que a qualificação para a Liga de Ouro levasse em conta as várias regiões e uma representação o mais justa possível de todas as partes do globo onde tem surfista de qualidade. E o modelo que na altura defendemos e que agora a WSL parece abrir a porta, se calhar com a antecâmara no Challenger, é um modelo onde vamos, talvez por razões económicas, vamos arranjar um allotment, umas lotações geográficas para um primeiro grupo e depois desse primeiro grupo então fazemos a subida. Não percebemos que era aquilo que tu dizias, se era para uma antecâmara, se é direto. Mas o caminho está trilhado. E só para concluir, e o Logan é um homem inteligente, porque fez a estratégia de comunicação da UEFA e da FIFA. São táticas de comunicação. Lança meia comunicação, espera pelas reações e cozinha a informação final. Eu acho que a WSL está a fazer essa estratégia. E bem. Ou então tem outra na manga que ainda não disse. Mas pode ser isso. Lança, espera feedback e tem 6 meses para trabalhar. Bruno, você sobre qualificação regional, tem alguma coisa a dizer? Não faz a menor diferença para você? Estava bom do jeito que era? Eu tenho, porque eu acho uma bela argumentação do Capucho. Eu competi no WQS, inclusive, né? Um ano inteiro e um outro meio ano.
E tem uma coisa que, para competição de alto nível global, para mim, cala muito fundo, que é meritocracia. Eu acho que se a competição ela é global e ela é para definir o melhor, ela tem que ser meritocrática. Toda vez que a gente cria bolsões de proteção para uma classe de surfistas, seja qualquer que seja a classe, você interfere na meritocracia de alguma forma. Então, quando o Capucho faz o argumento de que seria muito interessante para o surf como um produto ter um surfista português, porque vai atrair 10 milhões de pessoas assistindo o campeonato, e isso vai potencializar retornos do circuito mundial de surf maiores, a gente está dizendo que a gente está criando um bolsão no limite para alguém que não merecia estar lá, para que o surf ganhe valor comercial, né? E se isso é verdade, que o grande benefício é o valor comercial, e Portugal, por ser um país rico, europeu, ele deveria ter o seu representante lá, porque ele gera um potencial de receita relevante, o que a gente vai dizer de um país que, em teoria, tem direito e é um país pobre? Bruno, deixa por exemplo. Muito rápido, depois você continua. Mas eu não queria tomar o exemplo de Portugal, eu queria fazer a lógica da Europa. Pode continuar. Claro. Não, eu usei Portugal só porque eu acho simbólico. Eu acho que Portugal realmente ele simboliza bem esse debate, porque é um país de poder de consumo alto, né? Então ele verifica essa característica de um potencial gerador de receita para a WSL. Mas o que a gente faz com a Nicarágua, por exemplo? Então, assim, a Nicarágua vai ter direito também de vaga no circuito mundial no WSL? E El Salvador? O que a gente faz com El Salvador? O que a gente faz com Venezuela? O que a gente... Abre-se um espectro para discussão que, no fundo, é uma vaga comprada, né? Ah, não, então só quem tiver etapa da WSL no seu país terá direito a um representante no circuito inteiro. Então, tudo bem. Então, o país está comprando uma vaga. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou dizendo que essa seria uma solução para você resolver o problema de ter vários países pleiteando, vários surfistas pleiteando uma vaga representando o seu país. Mas isso é por região. Você tem a região América Latina, a região América do Norte, tem a região Europa e África. Tem a América Central? A América Central está incluída na América Latina. Então, México não é América do Norte? América do Norte. Ué, mas não é América Latina? Eu acho que é América do Norte. Aí você entra nessas... Não, México faz parte da América do Norte, isso eu não tenho dúvida. Mas ele também faz parte da América Latina. Porque a América Latina é uma América de países latinos, da qual o México faz parte. Mas ele é do continente, porque a América Latina não é um continente, é só um grupo de países com características latinas na América. O continente é a América do Norte, da qual o México faz parte. O outro continente é a América do Sul e o terceiro é a América Central. Então, assim, é por região, então a América Central tem vaga. A gente vai dar as vagas para a América Central no mesmo número da América... Eu entendo esse argumento, é meio Copa do Mundo, né? Assim, a Copa do Mundo tem lá o número de representantes de cada lugar, para que a Copa do Mundo seja global. Mas a gente está falando de um esporte individual. E, assim, eu não sei, eu entendo o argumento para o WQS, eu entendo, para mim faz muito sentido, mas interferir na meritocracia de um esporte individual não me soa bem aos ouvidos, assim, na largada. Eu posso estar errado e mudar de opinião ao longo da nossa conversa, não tem problema nenhum. Não, é uma coisa que arranha os meus ouvidos. Bruno, eu acho que você tem o contra-argumento forte. Eu concordo que o reverso da medalha significa que muito bom surfista de uma determinada região, por não chegar ao lote que essa região atribui, fica fora em detrimento de outra região com muito menos qualidade. É um risco que se corre. É um risco. Mas, ao mesmo tempo, você pensa num produto que é a Liga Mundial de Surf, que tem 3 nações, 4 nações. Um global sponsor, que é necessário para o futuro a médio e longo prazo da World Surf League, precisa de um caráter global da competição. Ou então, a competição continua na premissa dos melhores surfistas do mundo nas melhores ondas. Mas este modelo, aqui chegado, não foi um modelo rentável.
foi um modelo de sonho, não teve cola com a realidade. Talvez alguma promiscuidade comercial adicional esteja em cima da mesa com a tal regionalização, que é, vamos fazer talvez subligas à escala europeia, americana, norte e sul, até da Australásia ou Oceania, as regiões que se queiram chamar, para criar 5 produtos onde talvez, por exemplo, estou aqui a falar uma coisa simbólica, mas se calhar a Tex-Mex ou uma petrolífera mexicana patrocinaria seria o Global Sponsor de uma zona, e a Allianz, uma seguradora alemã, seria a patrocinadora da Liga Europeia. A Liga essa depois qualificava para a Major League. Portanto, há aspectos comerciais, além da tal meritocracia, que é um ponto que se vai-se perder isso. Ao mesmo tempo há fontes de financiamento diferentes para uma competição que é profissional. Aquilo é um produto comercial. E um dos méritos que eu acho que a WSL tem os regulamentos e a competição relativamente mal estruturada. Isto é um defeito já há muitos anos. Mas teve o mérito de trabalhar muito bem o produto. O produto é muito bem trabalhado. Tem uma série de fãs que conseguem estar 10 horas vendo uma transmissão em direto e só acontece qualquer coisa de 4 em 4 minutos durante 30 segundos. É uma onda. Portanto, transformar isso num produto de televisão e num produto com fãs era uma missão difícil, eu acho que eles conseguiram. Agora, o caminho de harmonizar a competição é um caminho que tem que ser feito pela regionalização. Fala-se pouco de um outro elemento que você falou, da meritocracia. Então, se há meritocracia, que eu concordo, sou gestor, sou empresário, concordo com isso, incuto isso de cada dia que acordo. Então, qual é a meritocracia de uma dupla qualificação? Em que você está perdendo na Major League e vem roubar pontos à segunda liga para continuar na primeira. Que se a WSL é o argumento da meritocracia, que eu concordo, então tem que ser de uma ponta à outra, não é tentar fazer daquele produto com uma rotação muito baixa, que tem uma rotação muito baixa. É o que eu acho, aquele com mais rotação ia ter mais competitividade, ia ser ainda um produto melhor, mesmo que não houvesse a qualificação regional. Bom, vamos lá, olha só. O público, João, já havia antes. E o público, até que a WSL prove ao contrário, o público continua exatamente do jeito que era. Eram 300 mil em 2008, 2010, e possivelmente continuam 300 mil hoje. O que existe hoje de diferente nessa história é o produto. Ele está muito mais bem feito hoje do que ele era feito naquela época, porque ele era produzido por 25 diferentes produtores em lugares diferentes, de jeitos diferentes, com intenções diferentes. Agora está homogêneo e está muito bem feito. Muito bem feito, com ressalvas, mas bem feito. Com ressalvas. Com bastante profissional. ressalvas. Está profissional. Mas bem feito. E nós temos hoje, por exemplo, o Eric Logan, quando vem... Não, já vou falar nisso, que são os 5 milhões. Calma aí, que primeiro vou falar da regionalização para encerrar o assunto, quem sabe. Essa regionalização e a meritocracia, e agora Bruno, se a gente lembrar como é que foi no final dos anos 90, ou do meio para o final dos anos 90, o Brasil tinha WQS quase todo mês. E os Estados Unidos tinha alguns. Só que o Brasil tinha WQS para qualificar um cara sem sair do Brasil. Um camarada fazendo uma boa perna brasileira, ele não precisava fazer mais nada. Nos Estados Unidos, o cara tinha que ser campeão americano para talvez entrar no circuito, porque lá era tudo 1 estrela, 2 estrelas. E eu até me lembro bem, em 92 ou 93, eu passei quase 3 meses na Califórnia competindo todos os eventos que eu consegui. Até fui para New Jersey competir no Brave New World, que é uma loja que tem lá em Nova Jersey, e competi 6 campeonatos.
O Mark Bannister, esse ano, um australiano, fez 2 ou 3 finais, praticamente garantiu a classificação dele, competindo em 2 estrelas na Califórnia. O Taylor Knox, Rob Machado, esses caras quase todos garantiam a classificação só competindo na Califórnia. Eu estou trazendo isso só para dizer, a meritocracia aí nesse negócio é muito questionável, né? Porque o brasileiro que se qualifica... É, mais ou menos, né, Júlio? Posso interferir ou pode, ainda claro. vai continuar? Não, porque o campeonato é aberto, né? Você pode sempre dizer que tem a barreira geográfica do dinheiro, mas o campeonato é aberto. Essa é uma boa maneira de você tentar valorizar os seus atletas. Ao invés de você comprar uma vaga direto, você faz um campeonato aberto e fala assim, ó, tá aqui para quem quiser. Né? Você pode participar. Se você ganhar o campeonato, a vaga é tua. Mas eu estou gerando um benefício, né, colateral para a minha localidade. Pô, esse eu acho que é a maneira saudável de você estimular o esporte localmente. Agora, você ir comprar uma vaga direta significa que você vai ter uma vaga garantida para um surfista que você não sabe. É o que acontece um pouco nas Olimpíadas, né? De certa forma. Às vezes tem uns caras que não fazem sentido estar lá, é legal por conta do ambiente olímpico, né? A Olimpíada, eu acho que tem esse perfil, o perfil globalista, o perfil de o que importa é competir e não vencer. Tem essa história né? Tem uma outra filosofia do campeonato profissional de alta performance, simplesmente assim. Eu acho que essa é um pouco a história do que a gente vive no tênis, é o que a gente vive no surf, mas assim, acho que é aberto. Acho que se tivessem 3 regiões e fosse assim, tudo bem, o campeão de cada região vai ter uma vaga no WCT, beleza, né? Pô, gastou aquelas vagas lá que a WSL já tem para dar de convidado, e ao invés dele escolher convidados aleatórios, ele vai dar para o campeão de cada região. Agora, mudar demais a meritocracia, e aí o país quer investir nos seus atletas, fazer vários campeonatos, porque tem o meu ponto é só o seguinte, se você tem muitos campeonatos na tua região, você está respondendo já a questão do marketing e do potencial que aquela região tem para o esporte. É verdade. Porque se tem dinheiro circulando no surf, se aquela sociedade demanda surf, é interessada em surf, quer ganhar dinheiro com surf, quer gastar dinheiro com surf, quer dizer, você vai acabar tendo vários campeonatos naquela região, porque tem público, né? E onde tem público tem dinheiro. Então isso já se regula, o mercado regula essa história. Você não precisa ir lá definir uma vaga para cada um, entendeu? Isso aí. Mas o seu argumento de que Mas desculpa, João, mas a meritocracia perfeita não existe, né? A gente sabe disso. O que a gente não quer é ir ferindo ela demais, né? Obviamente, se a gente falar, mas a meritocracia é perfeita? Não. Posso dar aqui dois exemplos que provam que essa meritocracia não é perfeita. Ainda que os WQS, no modelo atual, sejam abertos, o acesso aos WQS com muitos pontos, está limitado a um número de surfistas, a 100. E, portanto, existe uma grande discrepância matemática, e esta discrepância matemática, entre a vitória num torneio, vamos chamar um torneio, com uma graduação alta e uma vitória num torneio com uma graduação média. E muitas vezes os praticantes são quase os mesmos. Mas uma determinada circunstância geográfica ou comercial fez atribuir a determinadas provas uma graduação muito alta. E isso também distorce. E, portanto, se não há não era necessário uma qualificação regional, não era obrigatoriamente necessário, bastaria, por exemplo, também vamos pensar numa alternativa, que o grade de pontos entre a prova mínima e a prova máxima não fosse 15 vezes, fosse só, por exemplo, 4 vezes, como faz o ténis. O ténis tem o ATP 250, 500, 750, 1000 e tem os 3.500 pontos do Grand Slam. E você vê o Nadal, o Federer, etc., correr muitos torneios de 1000 pontos. Porquê? Porque não querem fazer o circuito só a depender de 4 torneios, que é o Roland Garros, o Wimbledon, o Open de Nova Iorque e o Open da Austrália. Portanto, o ténis nisso conseguiu fazer o desvio padrão, você sabe o que eu estou a falar, o desvio padrão da pontuação é menor. O desvio padrão da pontuação teórica atribuível
na liga de surf é muito grande, é muito grande. O desvio padrão tem que ser mais curto, para a média se aproximar da mediana. Isto é complicado de meter na cabeça do surfista, mas isto é matemática pura. A distribuição dos pontos tem que ser uma distribuição normal, e ela não é uma distribuição normal. Portanto, esse fator também podia ser corrigido, e não era necessário uma regionalização. Outro exemplo, você falou nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos é uma competição que está a perder popularidade. Porquê? Porque o seu caráter global dos 5 anéis e dos 5 continentes fez com que, por exemplo, na vela, que é outro desporto que eu conheço, o Brasil é uma das maiores potências mundiais na vela ligeira, só manda 2 velejadores. Portugal manda 2, o Brasil manda 2, mas quando você vai ao campeonato do mundo dessa classe, tem 40 brasileiros e 2 portugueses. Porquê? Porque o torneio é aberto. E os Jogos Olímpicos fez esta questão da regionalização, levou-a ao extremo. Cada país só manda um, e vão os países todos. E que não tem graça nenhuma. Os americanos a ganhar o atletismo, e depois você não se lembra de mais nada. Alguém a ganhar a natação e não se lembra de mais nada. É um produto televisivo que está a morrer. Está a morrer. E foi um produto televisivo muito forte nos anos 70, nos anos 80, e mal as ligas profissionais de futebol, de hóquei no gelo, a NBA começaram a crescer, o produto de televisão dos Jogos Olímpicos começou a morrer. Você, pela primeira vez na história, a seguir à Segunda Guerra Mundial, cancelou os Jogos Olímpicos. Já ninguém lembra. Ninguém lembra. Só o pobre do Frederico Moraes, o primeiro português surfista a qualificar-se para os Jogos Olímpicos, é que nem vai sair de casa. Esse é o grande prejudicado. Mas as pessoas já nem se lembram. Está tudo preocupado em terminar a Liga de Futebol e o Brasileirão e a Liga de Futebol americano e a Liga de Futebol. Isso é que está uma grande preocupação. Portanto, acho que o caminho da regionalização pode resolver, mas não era preciso. Bastava pôr as regras de pontuação mais bem feitas e coisa. E outra solução, não quero tomar muito tempo, mas outra solução, uma terceira solução, pode ser, sem grandes alterações, ou aumentar o número de provas do WCT para 16, sei que isto pode soar impossível, para 16, para o produto acontecer mais vezes, como fazem, por exemplo, o MotoGP, não sei se você acompanha, o MotoGP tem 16 corridas de moto, 16, vão à Malásia, vão ao Japão, vão ao Brasil, vão aos Estados Unidos, vão à Espanha, vão à França. Eles não param. Tem o WRC do Jalis, tem 14 provas. Vão com o carro, levam o carro para a Argentina, para o México, para a Malásia, para todo lado. E o surf tem 10, 11. Tem pouco, acontece poucas vezes. Também é difícil de vender. O ténis fez ao contrário. O ténis não fez um campeão do mundo e tem a lógica do City Tournament. Cada cidade paga o seu torneio. É o Open do Mónaco, é o Open de Madrid, é o Open do Rio. E puseram os cortes de terra numa determinada temporada, os pisos rápidos noutra. Cada desporto organizou-se para tentar arranjar a sua versão global, misturar a meritocracia e a globalização. Eu acho que esse é o esforço que a World Surf League está a tentar fazer agora. É combinar estas duas coisas, não é fácil. Eu ia pegar o gancho aqui do João para dizer que eu gosto de pensar assim sobre tudo, especialmente na questão profissional, que é por que mesmo a gente começou esse debate, né? Aonde a gente quer chegar no final das contas. Não a gente aqui, nós três, nesse bate-papo, mas a história da WSL, né? A gente está fazendo um debate porque a WSL apresentou algumas soluções que ela vislumbra com um objetivo, que é, em teoria, tornar o surf mais popular. É isso? Todo mundo está de acordo com essa intenção? E eu comungo da preocupação da WSL, porque eu próprio sou um fã. Eu também, e eu comungo também. E eu, se puder, com as minhas ideias entregues e distribuídas aqui grátis, não é? Grátis, como fã, contribuir para dar um feedback para isso, e tenho proximidade, por amizade de longos anos com alguns promotores
portugueses da WSL que fazem um ótimo trabalho aqui em Portugal e pela Europa, tranquilo. Eu acho que, agora, você vê muitos defeitos na estruturação da competição quando comparados com outras competições globais consolidadas. E nós não temos um modelo muito consolidado. Vamos fazendo alguma experimentação com poucas mudanças e as mudanças têm que ser passos maiores com maior estruturação. Eles dão passos pequenos com pouca estruturação. E isto é difícil. É a mesma coisa que você ter um negócio. Vai crescendo esse negócio pequenino, com poucas mudanças, nunca vai ser grande. Você vai ter que acordar um dia, parar durante 3 meses, reestruturar o negócio todo, pensar, analisar, fazer um projeto, mudar as regras, alterar procedimentos internos e o seu produto vai ser melhor. Assim você está a fazer pequenas melhorias no produto sem nunca chegar a ser um grande produto. Eu vou voltar aqui o ponto. Assim, eu acho que essa provocação é muito boa e ela é uma provocação filosófica, né? Quase. É quase postura de vida e como tomar decisão, que é o meu tema predileto de vida, assim, né? Tomar decisão, como pensar sobre os temas. Eu sou um pouco do outro lado. Assim, eu acho que quando a gente faz reformulações muito grandes e agressivas, significa que a gente está tomando muito risco. Quando a gente toma muito risco, a gente pode ir para fora do jogo. Você pode simplesmente desaparecer. Você topa esse risco de desaparecer. Quando você tem uma empresa, a empresa está indo bem, você resolve reformular ela inteira porque você quer quintuplicar ela de tamanho, você pode sair do jogo e quebrar. Essa é a conta, né? Só para a gente definir os parâmetros. Mas a WSL não tem concorrência. Não tem muita concorrência. Então, mas o meu ponto é o seguinte, o ponto que eu queria fazer é assim, a gente acha que o melhor caminho para a WSL, eu como fã, e como a gente estava dizendo antes, eu acho que a WSL profissionalizou o produto, tornou muito bom para assistir pela qualidade da transmissão, etc. Mas eu particularmente acho que ainda é muito pobre em vender narrativas, contar histórias. Eu acho que a WSL não conta história nenhuma. Ela faz uma coisa linda esteticamente, muito técnica, mas não conta as histórias, não conta os dramas, não conta as frustrações, não conta as superações com a dinâmica dos bons contadores de história, né? O Júlio, jornalista aqui, está aqui para provar para a gente. Acho que se tem uma pessoa que sabe contar história de surf que eu conheço, é o Júlio. Né? Eu sou apaixonado por ler os artigos dele de campeonato. Né? Assim, conseguir trazer um drama para um campeonato, contar uma história específica. Né? A gente tem diversos exemplos. Quando o Medina resolveu xingar o Julian Wilson na entrevista, os caras tiraram o microfone do Medina. Aquele era o ápice para um produto que precisa de polêmica para se vender. Quando o Neymar é o melhor amigo do Medina e a WSL ignora o que o Neymar diz, e quando o Neymar posta uma coisa negativa para a WSL vai lá e apaga o post do Neymar. Assim, é inacreditável. É de uma bizarrice para quem quer atrair fluxo para o seu produto descomunal. Assim, então, a minha pergunta é, será que a discussão para atrair esse fluxo é realmente mudar a estrutura da competição, a estrutura do esporte, ou tem outras coisas que são mais fáceis, né? Que no mercado a gente fala, colher as frutas que estão na altura da mão para ver se esse negócio funciona, né? Os low-hanging fruits. Então, acho que às vezes a gente entra numa canaleta de vamos discutir regionalização, mas a regionalização tem realmente esse impacto sobre essa, né, suposta popularização do surf e atração de público? Ou, na verdade, a gente tem que entregar um produto para esse público que é super fiel, que o meu ponto todo é em relação ao que a gente diz de o risco de você quebrar na WSL é perder o público fiel, que é a única coisa que eles têm, né? Desagradar esse público fiel. Se você desagradar esse público fiel, aí acabou, aí é game over. Eu acho que eu concordo consigo, mas eu acho que nós temos uma visão demasiado mais exigente do que a grande maioria dos fãs. Claro. É a minha percepção. Nós vemos a WSL com um grau de exigência talvez até pouco racional. Eu gostava de ser um fã mais independente, na minha cabeça, de acreditar que aquilo é top. Mas eu vejo defeitos, mas não vejo defeitos
intrínsecos, feitos por comparação com outras competições, que também são um produto. Porque se você tira de uma liga a parte da competição e aposta só na comunicação, vai dar errado. Se faz só a parte da competição e esquece a comunicação, vai dar errado. Então tem que pôr um bocadinho de sal e pimenta. E os últimos anos foi muito mais trabalhada a vertente da comunicação e pacote de imagem e estruturação bem feito. A parte da comunicação talvez mal, mas a parte de produto foi bem feita. Mas em muitos momentos a qualidade aparente desse produto foi prejudicada por deficiências da competição. Vou-lhe dar um exemplo. Este ano, não me lembro em que prova foi, estamos aqui na conversa e não tenho a memória fresca, há uma célebre interferência entre o Caio Belli e o Medina. Se você for ver o que aconteceu e o que está escrito no regulamento, você vê que ninguém interpretou o regulamento porque o regulamento estava mal escrito. Então, gerou-se uma opinião, uma sobreposição de opiniões, quando numa competição não há opiniões, há um regulamento e a sua aplicação. Ponto. E o regulamento estava mal feito, não previa uma situação daquelas. Era preferível dizer isso. Só que isso ia ter impacto na comunicação do produto. O regulamento eu analisei, eu conheço, eu estudo muito isso, trabalhei muitos anos nos regulamentos de competição e o regulamento estava mal escrito. Não previa a situação do o acesso mais rápido ao pico. Mas havia 2 picos. Qual é que era? Qual é que prevalecia? Não estava escrito. Devia-se ter repetido. Assumir o erro, situação não prevista nos regulamentos, vamos repetir. Não. Tomaram uma decisão. Rapidamente foi esquecida, foi pouco trabalhada. O chefe de juízo veio justificar, fez bem, pelo menos justificou. Mas é nessas coisas que, quando a competição começa a ser muito intensa, não pode haver essas falhas. Você veja o caminho que o futebol fez. Quando não havia vídeo-árbitro no futebol, a credibilidade do futebol estava podre. Porque toda a gente achava que um determinado clube comprava a competição, comprava o árbitro e era campeão. O vídeo-árbitro disciplinou muito o futebol, não alterou os resultados, continuaram a ganhar os mesmos, porque são economicamente mais fortes. Mas você tem uma noção que a competição é mais justa e mais transparente. E, portanto, não apostar na estruturação da competição para criar um produto desportivo mídia é um erro. Tem que se criar uma estruturação da competição. E às vezes demora tempo. Ou você faz tudo num ano, faz uma revolução 2 anos depois já ninguém lembra, ou então faz uma alteração do regulamento para aplicar daqui a 2 anos. Portanto, mesmo esta parte da regionalização, que não lançaram os detalhes, talvez fizesse algum sentido trabalhar a 2 anos. No próximo ano acontece isto, e o efeito na qualificação produz-se em 2022. Um pouco como o futebol faz. O futebol já faz isso. Cada alteração que faz às regras começa aonde? Nas categorias jovens, sub-15, sub-17, muda a regra, começa ali. Para quê? Para testar. E depois, quando anuncia a alteração da regra, diz a regra só se vai aplicar daqui a 1 ano e meio no Mundial. Para quê? Para as ligas começarem a adaptar-se. Não há um laboratório técnico na WSL, você entende? Para testar alterações às regras. Podia ser o Pro Júnior, podia ser a ISA. E não há um laboratório técnico para as regras da competição. O próprio critério de julgamento é muito vago, muito vago. E ainda que esteja muitos covenants e muitas proteções matemáticas, com expurgar o maior, expurgar o menor e fazer a média dos que sobram, as notas são alisadas, a consulta do vídeo-árbitro não tem limite. E o processo de decisão muitas vezes demora. Você vê
3, 4 minutos terminava uma bateria para sair a decisão da bateria anterior. Isto prejudica a competição. Tem que se testar, tem que se melhorar estas coisas. Isto sim são pequenas melhoras. Agora, a regionalização é uma alteração grande, estruturada. Pode acontecer. Pode e deve acontecer. É a minha opinião. Mas tenho um bocadinho aqui a costela provinciana do português do país pequeno. Admito. Bom, isso nos leva ao outro assunto, que quer dizer, o mesmo assunto, mas outro capítulo desse assunto, que é a decisão do título mundial, que supostamente agora se dará numa grande final entre ninguém sabe quantos atletas são. Atletas, olha, eu chamando o surfista de atleta, devia ser penalizado agora com uma multa da WSL. Mas o Eric Logan nos avisa nesse comunicado que depois da experiência que eles tiveram, eles, WSL, e agora vou abrir um parêntese quando estiver falando, a experiência da WSL com a grande final do circuito mundial entre os dois principais candidatos, número 1 e número 2, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, em pipeline, foi o ápice do produto que eles tinham na mão. E eles, naturalmente, não conseguiram se preparar para isso, porque ninguém pode se preparar para isso. Porque, apesar da possibilidade de existir, e de fato, você pode, uma Globo da vida, uma grande empresa de comunicação esgota completamente as possibilidades e se prepara para isso. Prepara com vídeos, com pequenas biografias, com entrevista com as pessoas todas em volta e tal. E a WSL está aprendendo a fazer isso conforme vai realizando, vai aprendendo a fazer essas coisas, mas se prepara muito pouco e não é a vocação dela. E, aliás, era um dos parênteses que eu ia fazer. Nessa declaração, o Eric Logan assume um papel como WSL, dizendo que a principal tarefa da WSL é coroar o campeão mundial. Não é produzir conteúdo, não é contar histórias. Contar histórias também, mas hoje o principal produto que eles têm, se tem uma coisa que eles podem vender para o mundo, é o campeão mundial. E eu diria que é a única coisa hoje que eles têm, apesar da onda artificial e do produto onda artificial, sei lá como é que isso vai ser vendido nos próximos 10, 15 anos, pode ser também uma bela entrada de grana para eles. Eles podem vender isso para condomínios de luxo ou complexos de hotéis e de entretenimento, enfim, isso pode dar samba. Mas hoje o que eles têm de fato na mão, que é um produto viável e que hoje praticamente já se paga, o prejuízo não é tão grande quanto era quando eles começaram há 7 anos atrás, 6 anos atrás, com esse modelo de negócio, quando a ASP deixa de ser a ASP e se torna a WSL, é o campeão mundial. E agora a decisão deles de levar isso para um evento à parte, onde não é mais o melhor colocado no final do ano, mas os melhores colocados no final do ano, a gente não sabe quantos. Pode ser 5, 3, 4, 8. Eu sempre achei que 8 é o número ideal para uma situação dessa, para ser mais justo. Mas, outro dia, ouvindo o podcast do Beat Grit, os caras lembravam, nos últimos anos, e lembravam assim, não era muito longe não, próximos. O Jeremy Flores estava ele estava nos top 10 e ele ganha um Pipe Master. Ou seja, se for em pipeline, a situação pode mudar bastante. Será justo? Será justo o Kiran Perot ser campeão mundial porque estava em 16º e aí fez uma boa colocação no pipeline porque estava gigante, fechando, e o cara ganhou o campeonato, se qualificou entre os 8 primeiros, e aí numa semana incrível do surf havaiano, o cara chega em pipeline e ganha 2 seguidos e é campeão mundial.
Pode ser uma coisa espetacular. No ponto de vista da narrativa, não tem como dar errado. Mas será justo? E era isso que eu queria discutir com vocês. Não, eu acho que essa das novidades é a mais interessante e polêmica, né? Aí eu não tenho como, para pensar sobre isso, lembrar da experiência, como a gente viveu a experiência da bateria do Medina com o Ítalo, para tentar entender o que poderia ser de diferente. Eu acho que aquela experiência realmente, pensando sobre ela, o que vem na minha cabeça é que eu queria ter visto mais baterias deles dois. Assim, a minha sensação é assim, podia ter sido uma melhor de 3, né? É a primeira coisa que pula. Uma bateria daquela, com os caras surfando, os dois melhores, inclusive eram os dois melhores do campeonato, né? O Medina e o Ítalo. Então, assim, se tivessem 5 baterias dos dois, eu ia ficar assistindo as 5. Mas 3 baterias seria super interessante. Aquilo era um Nadal Federer. Era um Nadal Federer. Isso faz com que a gente veja com bons olhos um surf-off, um surf-out, sei lá qual é a expressão correta, para definir o título mundial, não ser em uma bateria exclusiva. Mas a mesma experiência do Gabriel e do Ítalo, elas, para mim, têm uma coisa interessante, ainda um pouco no que o João tem dito, das estatísticas e dos números, eles terminaram empatados o circuito mundial até a final, né? Eles estavam empatados. Então, assim, usando essa mesma analogia, a minha sugestão para reflexão seria, ao invés de definir 8, 7, 10, 4, ver o distanciamento de pontos. Porque se um cara fez um ano destruidor até Portugal e o cara tá sei lá quantos 1000 pontos na frente do resto, tem que coroar o cara campeão mundial em Portugal e ponto. Game over. O cara destruiu o ano inteiro, não tem que carregar para a última etapa no Havaí e gerar um surf-out, sendo que o cara foi um demolidor do resto do circuito. Então a minha cabeça tem um range de pontos que você vai para o surf-out na última etapa. Se o circuito terminou ali com 4 caras com diferença de 1000 pontos, não sei, eu não lembro qual é a magnitude dos pontos, mas uma magnitude qualquer que seja muito próxima, bota esses caras nesse evento do surf-out para eles definirem o título mundial. Essa é a minha maneira de tentar trazer alguma meritocracia para uma situação que você está tirando o título do cara que foi mais regular ao longo do ano, né? Que já em teoria, você está indo contra essa meritocracia de um circuito que é um circuito longo de 11 etapas, que vence na média dos pontos, né? Mas você está querendo trazer uma narrativa, uma história para vender o produto. Então vamos pegar esses caras que chegaram nesse range de pontos, se houver. Se um cara se distanciou demais, game over, não tem surf-out, o cara é campeão mundial. Sim. Eu acho que a WSL ter posto isso em cima da mesa é uma situação extrema de recurso. Porquê? Porque há um grau de incerteza muito grande sobre o que é que vai acontecer com os eventos que estavam agendados. Então você tem que ter um plano A, B, C, D, e o plano D é como é que eu vou terminar esta competição. Então talvez seja justo escolher, não sei, os 8 melhores do ranking até à data e fazer uma competição específica para desses 8 melhores, considerando ou não as competições passadas, fazer o título. Porque também há esse ponto. Se você escolhe 8, teoricamente os 8 elegíveis ou matematicamente elegíveis para serem campeões, então põe-se uma segunda decisão, que é: vou contar com os pontos acumulados para trás ou não? Eu vou fazer aquela competição, começa tudo a 0 e o campeão é o vencedor. São 2 combinações. Esse é um desafio que está a ser posto a todas as ligas mundiais dos vários esportes, como vocês dizem no Brasil. Esportes, está tudo com o mesmo problema. Como é que nós vamos acabar as competições? Porquê? Não tem a ver tanto com o Covid, tem a ver com que o Covid afetou a mobilidade das pessoas. Você não pode viajar. Na Europa ainda não se pode viajar entre os países. Portugal já está a fazer alguns voos, de 1 por semana, creio, para o Brasil. Portanto, há uma mobilidade muito reduzida. E esta mobilidade reduzida que está a complicar as próximas provas da WSL. Porque o surf é um desporto ao ar livre. Rapidamente, o organizador consegue, sem público na praia, estou a dar um exemplo,
sem público na praia, com um distanciamento da equipa técnica, sem zona VIP, numa estrutura muito rough, muito primitiva, entre aspas, mas com uma boa transmissão, consegue fazer o evento. Você consegue fazer, tem sponsor para isso. Só que você não consegue movimentar as pessoas. Então você tem que ter um plano D. Eu começo pelo plano D. O plano D é, eu não quero acabar isto administrativamente, quero acabar isto com alguma justiça. Então vou escolher talvez os 8, os 4, os 2, os 3, para uma final mais para a frente, numa zona tropical, talvez o Havaí, parece-me razoável ser o Havaí. Agora, eles têm que amadurecer e cozinhar esta ideia. Agora, eles têm uma vantagem, é que eles são os donos da decisão, isso é importante. São os donos da decisão. Noutros esportes, as federações nacionais não são donas da decisão. Tem a UEFA, tem a FIFA que diz, caras, até o dia 30 de agosto tem que acabar tudo. Então há uns que dizem, acaba já, outros dizem, vamos fazer 10 à porta fechada. Outros dizem, vamos fazer não 10 corridas, vamos fazer 4. Então está um desafio muito grande que o Covid veio trazer às competições. Eu não sei se a questão, acho que é uma solução de recurso, não é uma solução, mas só para acabar, não nos podemos esquecer que num circuito normal, nas 11 provas só contam 8. Em meu entender é um absurdo. Porquê? Porque a aleatoriedade, a sorte e o azar faz parte da competição. Portanto, não podemos em 11 provas, você só conta 8. Porquê? Porque o cara pode estar lesionado. Mas a lesão é uma contingência do desporto. É uma contingência. É triste, tem que se preparar melhor para não lesionar. Ou lesionar é uma contingência. Eu não concordo, mesmo na estrutura da WSL, do WCT, só contarem 8 provas, para mim é discutível. Isto não acontece em nenhum lado. Você tem o futebol, o melhor exemplo. Conta tudo. Tudo até ao fim, até o último segundo está a contar. Isto faz com que, por vezes, o local knowledge ou local pressure atue em detrimento da regularidade global. Se é bom no Havaí, esquece o beach break do Rio de Janeiro e concentra tudo no Havaí. Mas o outro, o Jordi Smith, ganha no Rio de Janeiro, ganha na África do Sul, mas só contam 8, não é campeão. Portanto, mesmo estes pequenos pormenores, que são quase matemáticos, aqui isto é tudo quase matemático, têm muita distração sobre o resultado final nos últimos anos. Não pode, se tem 11 provas, tem que contar todas. Não pode só contar 8. Então se contou 8, o que acontece às outras 3? É como se não existissem. Eu gosto muito dessa provocação, João, de contar todas, até para acabar com essa história de atletas selecionar as etapas que eles vão e as que eles não vão, né? Porque isso é de um desrespeito com quem se dedica, com o staff, com quem produz o evento, com a própria WSL, o que dá espaço para isso é exatamente o descarte. Eu concordo 100% com a tua provocação. Eu não entendo por que isto não foi alterado. Agora, para encerrar, outra provocação, dessa vez não é uma referência à mudança, mas sim sobre a informação que foi dada, tão rara a informação quando eles dão, e eles nunca dão informação sem querer. Mas o Eric Logan diz que a última bateria do ano, Gabriel Medina contra Ítalo Ferreira, que decidiu o título mundial de 2019, teve 5 milhões de views e que nunca tivemos nada parecido. Diante dessa informação, eu me perguntei, como é que um esporte que tem 5 milhões de views no streaming não dá dinheiro? Quer dizer, não dá dinheiro que eu digo, como é que esse esporte, que supostamente tem tanta gente assistindo, digo supostamente, porque na minha cabeça, um pouco mais pragmática, é inconcebível que você, tendo um público de 5 milhões de pessoas,
tendo um sujeito que tem 8 milhões de seguidores no Instagram, tendo uma quantidade um volume em redes sociais, seja através dos próprios surfistas, seja através da liga, seja através das marcas, como que esse negócio não dá dinheiro? Não dá dinheiro? Como é que ele não é vendido? Como é que ele não vale dinheiro hoje no mercado? Eu faço essa provocação para vocês dois, porque eu sei que vocês olham para isso, eu falo, pô, não vale ainda? Vai valer um dia? Eu tenho certeza que o bilionário que investe nesse produto, ele não investe só por pena ou por simpatia. Ele investe esperando que um dia esse dinheiro vai retornar de alguma maneira. Isso tem que ter algum retorno. Não sei, ele vai fazer... Ou ele vai vender esse negócio, ou ele vai criar uma fundação especial para isso e vai angariar fundos de terceiros e quartos e quintos e fazer o negócio se gerir sozinho. O que não vai acontecer é ele continuar pagando isso durante muito tempo. Isso não tem chance nenhuma de acontecer. E aí, quando o cara fala 5 milhões, só uma mão, 5 milhões de pessoas assistindo, é uma coisa que impressiona. Mas eu vou ver os outros números de esportes coletivos, vamos lá, ou vamos comparar com boxe. Vamos comparar com as grandes empresas de streaming hoje que fazem com boxe. A DAZN começou a investir agora em esporte, tem um fundo gigantesco de dinheiro colocando grana lá, e eles começaram a investir Premier League, UEFA, Campeonato Italiano, Campeonato Brasileiro, os jogos do Flamengo esse ano tinham jogos exclusivos na DAZN, só podia assistir lá, não tinha lugar nenhum. Enfim, e eles colocaram uma luta de boxe. A luta de boxe deu tão certo que eles falaram assim, vamos fazer outra e vocês vão pagar. E o que o assinante fez? Eu pago. Quanto é? 300 milhões? Porra, a gente paga. Pode marcar esses dois lutando um contra o outro, a gente paga. E eles conseguiram 320 milhões de dólares para pagar a luta. Enfim, o dinheiro existe, o público existe. O que está acontecendo que os dois não se encontram no surf? Eu vou começar aqui, caiu meu telefone, mas eu acho que essa é a pergunta eterna, né, Júlio? Que é difícil de ser respondida. Eu acho que é engraçado, mas não é difícil de observar, né? Porque, para mim, o grande termômetro, eu acho que por muito tempo se falou isso, a bilionária indústria de surfwear, que se ganha zilhões de dinheiros na indústria surfwear, e não é verdade, né? Se a gente vai olhar os números, principalmente das empresas que abriram capital, que são números públicos, e você vai comparar os números dessas empresas com outras empresas de retail, né, de varejo, e os números são muito pequenos, né? Assim, é um nicho de mercado, realmente. Quando você vai para a grande magnitude dos números, e a surfwear, para mim, para eu tentar responder essa minha pergunta particular, eu tentei olhar para esse termômetro, para os números da indústria de surf, e os números são muito pequenos, né? Assim, e aí coaduna com uma perspectiva, uma percepção de que, né, eu não sei o que acontece, se o surfista não quer gastar dinheiro, se o budget do surfista é pequeno. Eu concordo com todas as observações, inclusive eu faço os mesmos argumentos, que o surf, principalmente nos países como o Brasil, eu acho que para Portugal e para a Europa vale também, o esporte está envelhecendo, né, nos últimos anos. Eu acho que a gente está tendo as primeiras gerações de surfistas velhos, né? Velhos, eu digo, vou dizer, entre 40 e 60 anos, que é a turma que tem um poder de compra já mais estabelecido, não é um esporte puramente adolescente, né? Isso deveria gerar um fluxo novo de dinheiro para o esporte relevante, conforme esses mercados vão amadurecendo e atingindo esse público. Porque ele não atingindo um público novo, o público dele é que está caminhando na pirâmide demográfica. Eu acho que essas coisas deveriam, e provavelmente estão na conta lá do Dirk Ziff, que é o investidor da WSL. Mas o fato real hoje é que, vou usar aqui o exemplo de um amigo meu querido que lançou um venture, né, um empreendimento que é o Surf Connect, que a turma que surfa aqui no Rio de Janeiro principalmente conhece bem, que é a câmera
que dá as condições do mar a todo tempo. Esse negócio custa nem R$10 por mês, se eu não me engano. E você tem acesso às principais praias do Rio, 24 horas por dia. Assim, você vai sair de casa, dar uma olhada na câmera, que funciona razoavelmente bem, grava tuas ondas, né, para depois você recuperar. Ele entrega um produto legal, mas a turma não assina. R$10, menos de R$10 por mês. Né? Tem um amigo meu que, pô, a galera pega as assinaturas e, não, assim, tem alguma coisa, eu não sei responder, mas tem um padrão de comportamento, sei lá, que eventualmente em algum momento vai mudar. Mas os números, apesar, quando você fala 5 milhões, a primeira indústria que vem na cabeça é a música, né? A música é gigantesca, mas o grande debate que se tem hoje é que o músico não ganha dinheiro com o Spotify, com as plataformas que existem. E o próximo passo desse debate é, sem dúvida, cobrar anuidade para quem quer assistir a WSL. Eu acho que o grande exemplo e sempre foi o UFC, né, para a WSL, é transformar o campeonato no UFC, vender assinaturas relevantes para a turma assistir. Naturalmente eu pagaria a assinatura se me cobrasse, eu sou um fã do esporte, óbvio, mas quando eu vejo o comportamento ao redor, eu não sei se vale para os 5 milhões de views, né, que o cara teve lá na final do Medina. Enfim, é mais pergunta do que resposta. Ó, Júlio, isso é million dollar question, mas é sempre perigoso nós darmos uma resposta a partir do nosso perfil e da nossa preferência, acreditar que é a preferência geral. Mas eu partilho da visão do Bruno. Eu falo do meu caso particular e as pessoas depois que ouvem podem se rever ou não. Eu subscrevo em casa o HBO, o Netflix, a Sport TV, a Eleven Sports, 4 canais. São 2 canais, mídia, cinema, etc. E 2 canais desportivos. A renda média está aí nos $12, 10 euros por mês. Porquê? Porque quando eu vou a estas plataformas, que eu pago por subscrição, eu tenho a garantia da entrega daquilo que eu estou à espera de ver. E o surf tem um grau de imprevisibilidade, aleatoriedade e irregularidade que tem que ser combatida. Você tem que ter uma cadência, tem que ter mais frequência, tem que ser mais previsível, tem que acontecer mais vezes. Para quê? Para fidelizar o público. E, portanto, eu digo assim, bem, o beach break, isto falam muito aqui os portugueses, falam muito os surfistas, meus amigos dizem, o campeonato beach break no Rio, não, os super tubos com onshore, não, o que quer ver é o Pipe Masters, o que quer ver é Jeffreys Bay, entende? Então as pessoas, já dentro de uma amostra pequena, já fazem a segunda seleção, não estão dispostas a pagar. Não estão dispostas a pagar. Aquilo acontece só 3 dias por ano, que é o Pipe Masters, não estão dispostas a pagar o ano inteiro. Mas se acontecer todo 15 dias, você tem um caso do Eurosport. O Eurosport comprou os direitos da ATP. Agora está tudo parado. Tem um torneio por semana da ATP no Eurosport. Se você é um ténis lover, você subscreve o Eurosport e tem ténis toda a semana. Toda a semana. E isso era muito importante. Era você ter uma maior dispersão no calendário anual da competição. É duro, implica, não sei o quê. E aí eu acho que você aí conseguia cobrar, não sei, uma anuidade de... Eu vou falar o meu caso. Se me cobrassem 60 euros por mês, são, creio, R$180, não é, Júlio? Não. 60 euros quantos reais são, né? Nem sei. Eu estou rindo porque é tanto mais do que isso. É 6 vezes 6. É R$360? O euro é R$5,7. €1, R$5,7. Antes de pronto. Ok, então são R$350 ano. Dá R$30 mês. Eu pagava. Agora, tem que Desculpa a correção, falei o dólar, tá? O euro é 6,16. Falei besteira, desculpa, só corrigindo. Então são 360, são 5 euros por mês, são 30 reais por mês. Desculpa interromper.
Olha, isso, por exemplo, a regionalização acabaria por oferecer esse evento semanal, porque Claro. dividindo por todos, Claro. semana com 2 eventos, talvez, e bem estruturado, teria certamente pelo menos um evento por semana. São 54 semanas, né? Eu acho que... Mas o WQS já não entrega isso, Júlio? Se você distribuir o calendário do WQS? Não, entrega mal, porque é muito mal estruturado. É mal estruturado. Nunca tiveram interesse. Não, mas está lá. Sim, mas para começar, você teve esse ano o campeonato no Marrocos sem transmissão nenhuma. Você tem campeonatos que a transmissão é pavorosa. O que o João está falando é que uma vez que é pago, eles assumem um compromisso de entregar toda semana. Legal, isso aí. Faz todo sentido. Vou dar um exemplo para você. Mas eu só estou querendo dizer assim, o calendário de eventos para cumprir esse objetivo, ele existe. A história é organizar esse calendário e torná-lo um produto. Mas já o modelo existente, o que eu estou querendo dizer assim, o modelo existente já entregaria isso. Já entregaria isso. Mas vou dar uma história, vou contar como é que hoje em dia, vamos sempre falar do futebol, que o futebol é uma indústria muito consolidada, muito consolidada. O futebol, como é que os direitos do futebol são distribuídos? Vou dar um exemplo. Em Portugal e na Europa, qual é a liga principal de futebol na Europa? É a Premier League, de Inglaterra. Onde estão os melhores jogadores, a maior competição, nunca para, Natal, Ano Novo, Páscoa, está sempre a rolar. As cadeias de televisão e streaming que compram os direitos da Premier League, quem compra esses direitos para depois fazer o rebroadcast é obrigado a comprar a Liga da Holanda. Porquê? Porque o grande investidor empacotou várias ligas para vender os direitos bundled. Ou seja, para quê? Para criar também outros produtos parecidos com o futebol que também possam crescer. Então o que é que isto o SER podia fazer? Empacotar o WQS e o WCT numa conta mensal, em que você tem direito a todos tem longboard, tem júnior, tem feminino, tem tudo. Claro. Agora, a gente tem onda grande. De onda grande, claro. Quem não paga, vê menos. Agora a gente tem menos de 1 minuto, eu preciso terminar. Mas a discussão está ótima e renderia, com certeza, mais um programa. Fica o convite. Então, quero, antes de terminar, agradecer ao Bruno Coutinho e ao João Capucho pelo debate. Prazer conhecer o João, ouvir as ideias dele, excelentes ideias. Obrigado pelos insights. Valeu, obrigado. Júlio, se cuida aí no Rio, tá? Deixa comigo, nós dois. Aqui eu e Bruno. Estamos todos. Abraço. Hoje fui na água pela primeira vez em 2 meses. Fui agora. Saudade. Fui de longboard, nem conseguia remar. Só de estar na água tá válido. Tchau, valeu. Tchau.